O homem unilateral. O tema do trabalho, que procuramos considerar em toda a sua contraditória fecundidade nos textos marxianos, para melhor determinar sua possível função de conteúdo no processo de ensino do futuro, requer ser completado como uma investigação sobre a pessoa e sobre a perspectiva do seu desenvolvimento, definido por Marx como unilateral, realizado justamente sobre a base do trabalho, ou melhor, da sua atividade vital. E já vimos que a unilateralidade é considerada objetivamente como o fim da educação. A divisão do trabalho condiciona a divisão da sociedade em classes e, com ela, a divisão do homem. E como esta se torna verdadeiramente tal apenas quando se apresenta como divisão entre trabalho manual e trabalho mental, assim as duas dimensões do homem dividido, cada uma das quais unilateral, são essencialmente as do trabalhador manual, operário, e as do intelectual. Aqui, Marx retoma a oposição de Adam Smith entre o carregador e o filósofo Marx, 1952, p. 281. Aliás, como a divisão do trabalho é, em sua forma ampliada, divisão entre trabalho e não trabalho, assim também o homem se apresenta como trabalhador e não trabalhador. E o próprio trabalhador, apresentando-se o trabalho dividido, ou alienado, como miséria absoluta e perda do próprio homem, também se apresenta como a desumanização completa. Mas, por outro lado, sendo a atividade vital humana, ou manifestação de si, uma possibilidade universal de riqueza, no trabalhador está contida também uma possibilidade humana universal. Também por essa caracterização da condição humana, um fio vermelho fio condutor, une, ao longo de toda a pesquisa marxiana, sem limitar-se aos anos dos interesses filosófico-antropológicos, se é que essa distinção tem algum sentido, determinações de sugestiva fecundidade e coerência. Desde os manuscritos de 1844 até os últimos livros de O Capital, tanto a unilateralidade de cada pessoa, quanto a contraposição entre trabalhador manual e intelectual, ou ainda o absoluto antagonismo entre trabalhador e não trabalhador, reaparecem, a toda hora, num contexto que, insistimos, adquire cada vez maior rigor científico, na medida em que mais imediatamente se fundamenta sobre a anatomia, cientificamente cognoscível, da sociedade civil, sem todavia perder força especulativa. E, uma vez que, aliás, essa continuidade temática, esse incessante retorno de formulações plenas de sentido, e, como vimos, talvez um dos indícios mais evidentes do crescer da pesquisa marxiana, junto com suas próprias e primeiras experiências, com interrupções temporais, de fato, mas sem rupturas reais, o que, obviamente, não exclui, mas até inclui os desenvolvimentos, os aprofundamentos, as correções. Vale a pena, certamente, nem tanto um catálogo completo, tanto impossível quanto supérfluo, mas, ao menos, oferecer um breve ensaio do seu variado e contínuo reapresentar-se. A divisão do trabalho, ou propriedade privada, tornou-nos obtusos e unilaterais. Marx, 1952, p. 262. A divisão cria a unilateralidade. Sob o signo da unilateralidade, justamente, se reúnem todas as determinações negativas, assim como sob o signo oposto, o da unilateralidade, obviamente, muito menos frequente, dado que essa não é ainda coisa deste mundo, reúnem-se todas as perspectivas positivas da pessoa. Unilateralidade do proletário e do capitalista. Desde as páginas iniciais dos manuscritos de 1844, o trabalhador se apresenta física e mentalmente rebaixado a uma máquina. Inútil contar quantas vezes essa degradação do operário à máquina reaparece em seguida. Tornado, pela divisão do trabalho, cada vez mais unilateral e dependente, considerado pela economia política como besta de carga ou peão, um animal reduzido às mais estritas necessidades corporais, esta limitação das necessidades ou, ao contrário, sua expansão, são motivos também constantes. Todo o capítulo sobre trabalho alienado é, pois, uma denúncia dessa condição do operário, que tanto mais pobre se torna quanto mais produz riqueza. Tanto mais desprovido de valor e dignidade quanto mais cria valores. Tanto mais disforme quanto mais toma forma o seu produto. Tanto mais embrutecido quanto mais refinado o seu objeto. Tanto mais sem espírito e escravo da natureza quanto mais é espiritualmente rico o trabalho.
O trabalho produz deformidade, imbecilidade, cretinismo no operário, que se torna um objeto estranho e desumano, no qual nenhum dos sentidos existe mais, e que não apenas não mais tem necessidades humanas, mas em que também as necessidades animais cessam, pois tornou-se um ser insensível e sem necessidades. Marx, 1952, p. 184, 185, 189, 225, 228, 261, 270, 274. E, se dos manuscritos de 1844 passamos às obras posteriores, encontraremos os mesmos termos e as mesmas palavras. Em A Sagrada Família, lemos que no proletariado é feita a abstração de toda a humanidade, até da aparência de humanidade, e que todas as desumanas condições de vida da sociedade atual igualmente se sintetizam na sua situação. Marx, S/B, p. 41. Em A Ideologia Alemã, em que retoma o tema do alinhamento e em que é tão clara a acepção negativa do termo trabalho, na qual está implícita a concepção negativa do trabalhador, indica a unilateralidade que surge dessa condição e constata que, na medida em que as circunstâncias nas quais um indivíduo vive apenas lhe permitem desenvolver uma qualidade, à custa das demais, o indivíduo não vai além de um desenvolvimento unilateral, mutilado. Marx, 1958, p. 30, 70, 225. E, em A Miséria da Filosofia, finalmente, reaparece a denúncia do idiotismo do ofício, gerado pela divisão do trabalho. Marx, 1949, p. 115. São frequentes, por outro lado, as caracterizações da unilateralidade até dos capitalistas, como, em geral, dos privilegiados. Em primeiro lugar, deve-se observar que tudo o que se manifesta no operário como atividade de expropriação, de alienação, se manifesta no não trabalhador como estado de apropriação, de alienação, e a imoralidade, a monstruosidade, o ilotismo, são, conjuntamente, dos operários e dos capitalistas, e se um poder desumano domina o operário, isso também vale para o capitalista. Quem frui a riqueza, de fato, se realiza como ser efêmero, irreal, débil, um ser sacrificado e nulo, que considera a realização humana como realização da sua desordem, do seu capricho, das suas ideias arbitrárias e extravagantes. Marx, 1952, p. 237, 242, 277. A mesma concepção volta, e até indicada com nitidez, em A Sagrada Família, em que se diz que a classe possuidora e a classe do proletariado representam o mesmo autoalinhamento. Marx, S/B, p. 39. E, depois, em A Ideologia Alemã, em que, a propósito da divisão entre campo e cidade, historicamente determinante quanto à divisão entre trabalho manual e mental, pois, sendo esta em substância a expressão sociológica da divisão do trabalho, aquela é a expressão psico-unológica da mesma, observa que a subsunção pela divisão do trabalho faz de um o limitado animal citadino, do outro o limitado animal campesino, e que, perante um modo anormal, desumano em que a classe dominada satisfaz suas necessidades, colocam-se os limites em que se desenvolvem as classes dominantes, de forma que tal limitação consiste não apenas na exclusão de uma classe, mas também nas restritas capacidades da classe que exclui, e o desumano se manifesta igualmente na classe dominante, por exemplo, com as capengas concepções dos filósofos, ou as ideias dos ensinadores, ou a grandiloquência dos mercadores do pensamento. Marx, 1958, p. 435, 441, 73, 65, 51. Em resumo, capitalistas e trabalhadores são, uns e outros, subsumidos pela classe, membros de uma classe e não indivíduos. A essa caracterização filosófica da unilateralidade correspondem observações do tipo sociológico, ainda nos escritos juvenis de Marx, aos quais pode ser interessante também acrescentar alguns de Engels, em que se apresentam ao vivo os tipos humanos da sociedade dividida. Engels fez interessantes investigações sociológicas, tanto em artigos de jornais alemães, já em 1839, quanto em correspondência da Inglaterra, em suas primeiras viagens por conta da empresa do seu pai.
Nelas dava conta também da realidade do ensino da época para os operários, e da luta que estes faziam para obter escolas, documentando como essas escolas ou não existiam de fato ou estavam a cargo de organizações religiosas, para fins exclusivamente religiosos. Também na Alemanha, as escolas destinadas às classes subalternas transmitiam apenas um ensino catequístico. Rudolf Tarnow, um poeta popular da época, ironizando a respeito desse tipo de escola, imagina que o dono de uma aconselhasse aos professores que ensinassem aos seus alunos, acima de tudo, muito catecismo, den Jungvolk, Voralendingen, viel Katechismus beizubringen, in der Schulpatron. É verdade que começavam a surgir algumas escolas populares vinculadas à administração civil, nas quais, ao lado do catecismo da religião dominante nas várias regiões, se ensinava também os elementos de outras ciências, ou seja, praticamente a matemática e um pouco de história, com resultados que eram julgados positivos. Marx. Engels, 1959, p. 469, 70, 525, 28. Mas, em geral, Engels observava que o ensino transmitido nas escolas criadas pela burguesia aos operários, em resumo, pelas classes dominantes às classes subalternas, ao fazê-los perder toda a sua disponibilidade original, levava-os a uma autêntica e verdadeira atrofia moral e desolação intelectual. E, mais tarde, acrescentará que os operários ingleses são homens quando começam a rebelar-se, mas são animais quando se adaptam à situação existente. Engels, 1955 a. p. 139. Por outro lado, da descrição sociológica dessa situação emerge ainda uma polêmica, também do tipo populista, contra a degradação semelhante das classes cultas, cuja cultura é decrépita e inconsistente. São atormentados na escola, diz Engels, com um pouco de latim, depois, são convertidos em pessoas respeitáveis, mas, na realidade, não possuem qualquer cultura e qualquer capacidade prática e aparecem como espiritualmente decaídos, fechados a todo progresso e, na verdade, nada mais que desprezíveis escravos. Assim, a denúncia contra o instrumentalismo da escola popular associa-se à condenação violenta também da cultura tradicional e da educação das classes cultas, meramente decorativa e sem qualquer substância. Marx. Engels, 1959, p. 525. Mas a fenomenologia do homem unilateral não se esgota no âmbito filosófico ou sociológico dos escritos juvenis. Continua e se especifica também na pesquisa marxiana posterior, enriquecida com todas as determinações concretas que a economia política lhe fornece. A subsunção dos indivíduos sobre determinadas relações retorna, como vimos, nos Grundrisse e conduz à constatação do total embrutecimento do operário, destruído e subsumido no processo do próprio maquinismo, transformado em seu acessório vivo. Marx, 1953. E, finalmente, em O Capital, o operário reaparece, como nos primeiros textos econômico-filosóficos, mas de modo muito mais determinado, em sua imagem de homem parcial, apropriado e anexado pela vida a uma função unilateral, aviltado, mutilado, aleijado, tornado uma monstruosidade, ser incapaz de fazer algo de independente, intelectual e fisicamente reduzido a trapos. Reaparece a miserável população operária, alienada pelas potências intelectuais do processo de trabalho, a degradação e a destruição das crianças e dos adolescentes, e todas as infinitas determinações que, com dramática insistência, reapresenta, ao longo de todo o curso da pesquisa histórica e teórica de O Capital, tanto o estado imediato da subordinação do operário à máquina, como a condição geral da humanidade que dela deriva. Marx, 1964b, p. 392, 393, 403, 4, 533, 535, 538, 539, 706, 7. Uma moral dividida. A consideração sobre a divisão da sociedade e do homem implica também o âmbito das próprias relações da esfera moral. Numa página dos manuscritos de 1844, no capítulo Necessidade, Produção e Divisão do Trabalho, Marx, após constatar que, na sociedade dividida, quanto mais o homem produz, tanto menos possui, acrescenta: não apenas todos os teus sentidos imediatos, como o comer etc., deves poupar.
até mesmo a participação nos interesses gerais, a piedade, a confiança, etc. Tudo isto também deves poupar, se queres ser um homem econômico, se não queres arruinar-te atrás de ilusões. Marx, 1952, p. 273, 29. Consequentemente, para ser homem econômico, isto é, para viver numa sociedade dividida, deve-se renunciar à própria realidade humana. Quando peço ao economista, acrescenta Marx, se obedeço às leis econômicas quando extraio dinheiro pelo abandono ou colocação à venda do meu corpo ao prazer de estranhos, o economista me responde: não ages contra as minhas leis, porém vê que dizem as senhoras minhas primas, a moral e a religião. A minha moral e a minha religião econômica nada têm a objetar. Então, aquele que fez essa pergunta ao economista diz: mas, em quem devo acreditar? No economista ou na moral? A moral da economia é o lucro, a economia da moral é a riqueza de consciência, de virtude, etc. Mas como posso ser virtuoso, não sendo? Como posso ter uma boa consciência, que não tenho? E Marx conclui: a alienação em sua essência significa que cada esfera, como a economia, a moral, a religião, me impõe uma norma diversa e antitética. Uma da moral, a outra da economia política, porque cada uma é uma determinada alienação do homem e estabelece um determinado setor de atividade substancial alienada e se comporta como estranha em relação a outra alienação. Marx, 1952, p. 273. Em resumo, toda forma particular da atividade alienada é, por sua vez, estranha às outras formas particulares da mesma atividade substancial, ou seja, à própria atividade vital do homem. Esta é, de fato, a realidade das sociedades historicamente existentes, das sociedades divididas em classes, que nelas cada esfera da atividade humana pressupõe uma moral particular, um modo particular de comportamento, uma norma diversa e antitética. Não é essa a única referência expressa de Marx à moral. Outras poderíamos assinalar, embora não sob tal forma de discussão teórica, mas como denúncia concreta feita por ele quanto às condições da sociedade capitalista, ou na perspectiva do comunismo. Recorde-se tudo o que Marx disse a propósito da degradação dos operários e também da degradação da classe dominante. Recorde-se como, no Manifesto, para citar um dos textos mais claros, Marx opõe seu desafio à moral, à religião corrente e ao conceito corrente de família, propondo uma concepção superior. Marx, Engels, 1948b, p. 52. Em O Capital, retoma a mesma polêmica contra tais modos de ser da vida associada, cada um dos quais impõe uma norma sua que ignora a outra, resultando em conflito contínuo entre essas normas que as esferas da atividade substancial humana impõem ao homem. A conclusão que, em síntese, se pode extrair dessa posição de Marx é, portanto, uma exigência de reintegração de um princípio unitário do comportamento do homem. Exigência a que não basta responder com a hipótese de uma teoria pedagógica e um sistema de educação que reintegrem de imediato essas várias esferas divididas entre si, mas que, de qualquer maneira, pressupõem uma praxis educativa que, ligando-se ao desenvolvimento real da sociedade, realize a não separação dos homens em esferas alheias, estranhas umas às outras e contrastantes, ou seja, uma praxis educativa que se funde sobre um modo de ser que seja o mais possível associativo e coletivo no seu interior e, ao mesmo tempo, unido à sociedade real que o circunda. Aspectos positivos do homem unilateral. Junto com essa caracterização obsessivamente negativa da imagem, quer do trabalhador alienado, quer do capitalista, produtos contraditórios da mesma sociedade contraditória, está a caracterização apenas parcialmente positiva de alguns aspectos de um ou de outro perfil. Talvez se possa dizer, parafraseando o discurso de Marx sobre o que é um trabalho segundo a realidade e segundo a possibilidade, que o trabalhador é, segundo a realidade, unilateral e, segundo a possibilidade, unilateral.
O perfil do capitalista aparece, no seu aspecto parcial e aparentemente positivo, sobretudo nas numerosas passagens em que sua condição está diretamente contraposta à desmoralização bestial e à simplicidade rústica e abstrata das necessidades do trabalhador alienado, no sentido que esse perfil é o refinamento das necessidades e dos meios relativos, sendo cada necessidade real e eficaz apenas se existem as condições de sua atualização. A essa contraposição, que está nos manuscritos de 1844, a ideologia alemã acrescenta que justamente a divisão do trabalho cria a possibilidade, ou antes, a realidade que a atividade espiritual e a atividade material, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo caibam a indivíduos diversos. Marx, 1952, p. 270, 1952, p. 28. E, todavia, esse privilégio da atividade espiritual, da fruição, do consumo é apenas aparente e parcialmente positivo, como se manifesta no fato de que quem pode comprar a bravura torna-se valoroso, até se é vil, e que o dinheiro transmuta a fidelidade em infidelidade, o amor em ódio e o ódio em amor, a virtude em vício e o vício em virtude, o escravo em patrão e o patrão em escravo, a estupidez em inteligência e a inteligência em estupidez. Marx, 1952, p. 289, 90. E, em suma, uma condição de positividade apenas relativa, porque a divisão do trabalho submete todos a seu signo, sem deixar lugar para a unilateralidade, mas, no máximo, apenas para uma multiplicidade de necessidades e prazeres. Frente ao positivo específico da classe dominante, que consiste, portanto, na realidade da apropriação do prazer, da cultura etc., graças ao trabalho alheio, o positivo do trabalhador consiste, por sua vez, como já indicamos, numa possibilidade ou, mais concretamente, na sua disponibilidade abstrata de prazer, de cultura etc., e na sua direta e consciente oposição ao presente estado de coisas. E, de fato, como Engels exaltava, em seus textos sociológicos juvenis, a classe operária inglesa, porque não tinha qualquer cultura, mas também nenhum preconceito, Marx, retomando esse julgamento em O Capital, exaltará a espontânea ignorância que mantém os cérebros férteis sem corromper sua capacidade de desenvolvimento. Marx, 1959, p. 527. 1964b, p. 103. É por demais evidente o quanto volta, aqui, implícito, um juízo sobre toda forma de ensino e de educação tradicionais. E é importante que, com esse conceito, aparece outro que o completa, sobre a capacidade cultural autônoma da classe operária. A ignorância da classe dominante, que, após ter sido atormentada na escola com o latim, vive dilapidando o próprio patrimônio, imersa nos preconceitos, andando apenas à caça e à ignorância e ao embrutecimento do trabalhador, educado nas escolas burguesas, contrapõe-se o operário inglês, que é o único leitor dos clássicos da filosofia alemã, traduzidos pelos propagandistas socialistas. E Engels, usando polemicamente a expressão da respectability britânica, pode dizer que apenas os operários ingleses são autenticamente respeitáveis. Marx, 1959, p. 527. Marx, por seu lado, mesmo quando constata a impossibilidade da existência de um homem inteiro na sociedade dividida, exalta, no entanto, o operário comunista como tipo de homem moral e intelectualmente positivo já na realidade da época. Trata-se de uma página típica desse entusiasmo obreirista dos jovens Marx e Engels. Quando operários comunistas se reúnem, seu fim é, antes de tudo, a doutrina, a propaganda etc. Mas, ao mesmo tempo, adquirem com isso uma nova necessidade, a necessidade da sociedade, e aquilo que aparece como meio se torna fim. Este movimento prático pode ser visto em seus resultados mais esplêndidos quando se observa os ouvriers socialistas reunidos. Engels havia exaltado os operários ingleses, Marx exalta os ouvriers franceses. Fumar, beber, comer etc. não são mais, aqui, meios de união ou associatividade. A sociedade, a união, a conversa, que sua sociedade tem como finalidade, bastam-lhes. A fraternidade humana não é uma frase, mas a verdade próxima a eles, e a nobreza da humanidade resplandece naquelas figuras endurecidas pelo trabalho. Marx, 1952, p. 276.
E se poderiam recordar outras páginas em que existem exaltações semelhantes da classe operária, por exemplo, em A Ideologia Alemã, em que, ao citar os economistas franceses contemporâneos, Marx reafirma que, hoje em dia, é justamente entre os proletários que se desenvolve o máximo do individualismo. Marx, 1958, p. 223, o que nós atualmente denominamos ser humano. Assim, em A Sagrada Família, um ano mais tarde, seria necessário ter conhecido o estudo, a avidez de saber, a energia moral, o impulso para progredir sem descanso dos ouvriers franceses e ingleses, para se ter uma ideia da humana nobreza deste movimento. Marx, S/D, p. 91. Com ênfase moralista, portanto, Marx e Engels, tanto um como o outro, exaltam essa imagem do operário educado na própria escola associativa, contrapondo, como o homem em que se desenvolve o máximo de individualidade, como o homem verdadeiramente respeitável, ao representante das classes dominantes, ocioso, parasita, que perdeu toda substancial respeitabilidade. E isso nos dá toda uma safra de indicações que se apresentam como testemunhos de uma investigação sociológica negadora de toda a validade positiva da cultura e do modo de educação tradicionais, e, naturalmente, nos remete ao fato de que também a classe dominante aparece claramente como uma classe na qual se manifesta, à semelhança do que ocorre com a classe dominada, a alienação. Pode-se, portanto, concluir que, nesse quadro de uma humanidade dividida e, por isso, igualmente unilateral, em que todavia uma parte está excluída de toda a participação nos prazeres e no consumo dos bens materiais e intelectuais, evidentemente, e a outra tem privilégio exclusivo em nome do dinheiro, que transmuta a estupidez em inteligência e torna valoroso o covarde. É a classe excluída que se deve ver como aquela que poderá libertar-se, e libertar consigo todas as demais, da alienação. Na emancipação do operário está implícita a emancipação humana geral. 30. Marx, 1952, p. 236. A Sagrada Família, com dialética francamente hegeliana, indica, na classe possuidora, o lado positivo da antítese, que se sente à vontade na autoalienação, e sabe que nessa alienação está a sua força e a aparência de uma existência humana. Ao passo que o proletariado é o lado negativo, a miséria consciente da sua miséria intelectual e física, a desumanização consciente de ser desumanização, e que, por isso, se suprime a si mesma. Marx, S/D, p. 39, 40. E a ideologia alemã repete: só os proletários do tempo presente, completamente excluídos de toda a manifestação pessoal, estão em condições de atingir sua completa e não mais limitada manifestação pessoal, que consiste na apropriação de uma totalidade de forças produtivas e no desenvolvimento, por estas condicionado, de uma totalidade de faculdades. Mas também a sua rebelião, se permanece no âmbito do modo de produção existente, se não se funda sob uma força produtiva revolucionária, conservará apenas o desumano. Marx, 1958, p. 236 e 435. O conceito de homem unilateral. Frente à realidade da alienação humana, na qual todo homem, alienado por outro, está alienado da própria natureza, e o desenvolvimento positivo está alienado a uma esfera restrita, está a exigência da unilateralidade, de um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação. Nos manuscritos de 1844, nos quais já está a definição da relação homem-natureza no trabalho, como uma relação que é, ao mesmo tempo, voluntária, consciente e universal, em que a natureza toda é tornada corpo inorgânico do homem, em que toda a assim chamada história universal nada mais é que o devir da natureza para o homem e a geração do homem pelo trabalho humano, e a indústria é a relação histórica real com a natureza. Aparece, pela primeira vez, nesse contexto, a expressão unilateral, exatamente quando Marx diz que o homem se apropria de uma maneira unilateral do seu ser unilateral, portanto, como homem total. Marx, 1952, p. 261, 265 e 268.
Numa página de A Ideologia Alemã que contém uma chave precisa para entender o sentido real da unilateralidade de Marx, afirma-se que, enquanto nas revoluções precedentes, os homens se haviam apropriado de forças produtivas limitadas, na Revolução Proletária, uma totalidade de forças produtivas, desenvolvidas no modo histórico da divisão do trabalho e da propriedade privada, torna-se subsumida por cada indivíduo, e a propriedade por todos. E unicamente neste nível a manifestação pessoal coincide com a vida material, ou seja, corresponde ao desenvolvimento dos indivíduos em indivíduos completos. Estabelece-se, então, um nexo recíproco pelo qual o indivíduo não pode desenvolver-se unilateralmente se não há uma totalidade de forças produtivas, e uma totalidade de forças produtivas não pode ser dominada a não ser pela totalidade dos indivíduos livremente associados. Trata-se, em suma, do desenvolvimento original e livre dos indivíduos na sociedade comunista. Marx, 1958, p. 66, 7 e 443. Essa genial mas ainda genérica intuição exige, porém, maior aprofundamento. Em Miséria da Filosofia, a perspectiva da unilateralidade aparece já mais estreitamente unida à vida da fábrica, ou antes, da fábrica moderna mecanizada, na qual, tendo o trabalho perdido todo caráter de especialização, exatamente com a cessação de todo o desenvolvimento especial, típico da produção artesanal, começa a se fazer sentir a necessidade de universalidade, a tendência a um desenvolvimento unilateral do indivíduo. Marx, 1949, p. 115, 6. O ponto de partida, de qualquer maneira, é sempre aquele estabelecido em A Ideologia Alemã, mas a exposição se apoia concretamente na consideração, cientificamente atingível, da base econômica. É justamente sobre esse tema que se estabelece o vínculo entre as especulações dos anos juvenis e a posterior pesquisa econômica. Nos Grundrisse, por exemplo, afirma-se, a respeito das formas de produção predominantemente agrícolas, escravidão etc., que, no interior de um determinado grupo, as individualidades podem parecer grandes, mas não se pense num desenvolvimento livre e completo nem do indivíduo, nem da sociedade. Para que isso se torne possível, é necessário que da velha condição em que o homem, limitado do ponto de vista religioso, nacional, político, mas, no entanto, colocado como finalidade da produção, pode afirmar sua limitada personalidade, passe-se à situação atual, na qual o homem está degradado a acessório de uma máquina, a produção se apresenta como finalidade dos homens e a riqueza como finalidade da produção. Mas, que é a riqueza, uma vez abandonada à limitada forma burguesa, a não ser a universalidade das necessidades, das capacidades, dos prazeres, das forças produtivas etc., dos indivíduos, criada no intercâmbio universal? Que é senão o pleno desenvolvimento do domínio do homem sobre as forças da natureza, seja sobre aquelas da chamada natureza, seja sobre aquelas da própria natureza? Que é senão a exteriorização absoluta das suas faculdades criativas? Essa riqueza exige imediatamente a totalidade das forças produtivas, sendo um resultado a que a humanidade chega pela própria história. Os indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais e também relações de comunidade estão submetidas aos próprios controles de comunidade, não são um produto da natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvolvimento das faculdades em que essa individualidade se torna possível, pressupõe exatamente a produção sobre a base de valores de troca que, primariamente, produz com a universalidade e a alienação do indivíduo em relação a si mesmo e aos demais, mas também a universalidade e unilateralidade das suas relações e capacidades. O demiurgo involuntário desse processo é o capital, que, na medida em que aspira, sem descanso, a forma universal da riqueza, impele o trabalho para além dos limites de sua necessidade e cria, assim, os elementos materiais para o desenvolvimento da individualidade rica, que é unilateral tanto em sua produção quanto em seu consumo. Marx, 1953, p. 79, 80, 231. 1956, p. 33.
A unilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho. Trata-se, no entanto, de perspectivas indeterminadas, a que falta ainda um conteúdo real. Mas, à medida que o curso da posterior pesquisa permitir melhor determinar o processo de desumanização, e a divisão do trabalho se tornar uma divisão específica não apenas no interior da sociedade, mas também no interior da fábrica, com a perda de todas as especializações, e o operário apareça acossado e arrastado pelo variar de uma tecnologia, isto é, de uma ciência operativa, dele separada, mas que muda incessantemente suas condições de trabalho e lhe demanda uma versatilidade sem conteúdo, então também a perspectiva do trabalhador unilateral se configurará de forma mais determinada e concreta. Então, Marx poderá rir da velha advertência conservadora de uma situação de divisão e de unilateralidade. Nesse touro ultra crepidam. Porque este nec plus ultra da sabedoria artesanal, isto é, de uma rígida divisão do trabalho no interior da sociedade, com o correlato formar-se de personalidades que, embora grandes, permanecem rigorosamente fechadas no interior de um determinado setor, tornou-se terrível loucura a partir do momento em que o relojoeiro Watt inventou o tear contínuo, e o operário Fulton barco a vapor. Marx, 1964b, p. 535. O homem que rompe os limites que o fecham numa experiência limitada e cria formas de domínio da natureza, que se recusa a ser relojoeiro, barbeiro, ou livre se alça a atividades mais elevadas. Eis o tipo de homem que Marx tem em mente. E é, certamente, oportuno observar que, justamente a esse respeito, numa breve nota, ele nos dá uma indicação precisa de caráter estritamente pedagógico. Exalta John Bellers como um verdadeiro fenômeno na história da economia política, por haver compreendido, entre outras coisas, desde os fins do século XVII, que era necessário superar a atual educação e a atual divisão do trabalho, que geram hipertrofia e atrofia nos dois extremos da sociedade, ainda que em direções opostas. A educação é colocada, aqui, ao lado da divisão do trabalho, como causadora de unilateralidade, abrangendo, entre outras coisas, a problemática da interação entre escola e sociedade, a qual Marx retoma em outra ocasião com interessante referência, infelizmente não desenvolvida. Neste contexto, Marx cita como muito bem dito por John Bellers, e é um louvor que o prestigia, não menos do que a Owen, quando Marx deste partiu para traçar a perspectiva da educação do futuro, não apenas seu elogio do trabalho corporal como instituição originária de Deus, Marx dirá, lei da natureza, mas também sua opinião sobre os sistemas de educação fundados em doutrinas ociosas ou ocupações estúpidas. E esse comentário é, talvez, seu juízo mais concreto em matéria especificamente pedagógico-didática. Profético pressentimento contra Basedov e seus plagiadores modernos. Marx, 1964b, nota 309. Eis aí um homem educado com doutrinas não ociosas, com ocupações não estúpidas, capaz de livrar-se da estreita esfera de um trabalho dividido. Trata-se do tipo de homem unilateral que Marx propõe, superior ao homem existente, tanto quanto a classe operária estará alçada acima das atuais classes superiores e médias, por meio da unidade de trabalho e ensino. É óbvio que, dado o caráter não utópico da pesquisa marxiana, faltem a esse esboço de homem unilateral determinações tão precisas como as que vimos em relação ao homem unilateral. Marx nunca desenha uma sociedade futura, não se lança, como Owen, a prever talvez a boa saúde dos homens pertencentes a esta ou aquela classe de idade ou trabalho que ele recomendava. No entanto, talvez permaneçam em Marx elementos de oscilação entre uma concepção de unilateralidade entendida como disponibilidade, variação e multilateralidade, ou como plena posse de capacidades teóricas e práticas, como plena capacidade de prazeres humanos.
Essas disponibilidade e variabilidade estão presentes em a ideologia alemã, quando Marx, por oposição à sociedade dividida, em que até o artista, a grande personalidade, como, por exemplo, Rafael, apresenta-se subsumido pela estreiteza local e nacional e em que ocorre, por um lado, a concentração exclusiva do talento artístico em alguns indivíduos e, por outro lado, o seu sufocamento na massa, concebe a hipótese de uma sociedade comunista em que não existam pintores, mas, no máximo, homens que também pintam. Marx, 1958, p. 394, 531. A mesma hipótese, que já vimos, de um Watt, um Arkwright, um Fulton, não escapa a esse risco de utopia, que parece contrariada completamente pela exigência atual, cada vez mais evidente, de uma alta especialização, por cujo intermédio se chegaria à mais alta possibilidade de desenvolvimento humano. Mas é, talvez, sustentada e confirmada pela hipótese de um tempo livre cada vez maior para uma educação para se humanizar. Marx, 1964b, p. 300. Mas tentemos reconstruir o homem unilateral, não tanto como Marx o desenha incidentalmente aqui e ali, em oposição à figura real do homem unilateral, mas, de preferência, como emerge do contexto da sua pesquisa, como tendência contraditoriamente posta e negada pela sociedade moderna, e já passível de se assumir como objetivo consciente. Como resultado de um processo histórico de autocriação, o homem se apresenta como uma totalidade de disponibilidades. A apropriação individual, no sentido já visto, de uma totalidade de forças produtivas objetivamente existentes significa, enfim, a absoluta exteriorização das faculdades criativas subjetivas do homem, sem outro pressuposto que o precedente desenvolvimento histórico. O homem aparece agora universalmente disponível nas necessidades ou consumos, quer dizer, nas exigências humanas, que, de maneira bem-humorada, se podem configurar no caçar ou no pescar, no criar gado ou no exercício da crítica, da sarcástica objeção de Marx aos ideólogos alemães, ou ainda na forma da pintura, do exercício da política, do estudo, do desejo de saber, da energia moral, do impulso a progredir, da sociabilidade, da conversão, da fraternidade humana, que tais são as determinações concretas dos prazeres humanos que Marx, ocasionalmente, nos propõe. E aparece também disponível na produção, na qual, não mais subsumido pelos aspectos determinados, está em condições de enfrentar, como indivíduo, as variações da tecnologia. Trabalho unilateral e não trabalho igualmente unilateral como desenvolvimento das potências universais da mente, do cérebro humano. É esta a manifestação do homem 32. Porque, se a produção capitalista dilapida os homens, dilapida não apenas sua carne e seu sangue, mas também seus nervos e seus cérebros. No entanto, justamente por meio do mais monstruoso sacrifício do desenvolvimento dos indivíduos, assegura-se e se realiza, sobretudo, o desenvolvimento da humanidade nesta época histórica que, imediatamente, antecede a reconstituição consciente da sociedade humana. Marx, 1964b, p. 121. Essa reconstituição, uma expressão que, uma vez mais, coloca toda a problemática do homem numa dimensão histórica, significa a transição do sacrifício à expansão dos indivíduos, tornada objetivamente necessária pelas mesmas forças objetivas criadas pela sociedade em seu contraditório desenvolvimento, que tem necessidade de homens novos. Marx, 1944, p. 375. E a esses novos homens, não integrados ou subsumidos a relações limitadas, nenhuma moral de grupo ditará seus imperativos unilaterais e, em contraste com os das outras morais, nem a moral será contestada pela prima economia ou por outras esferas da atividade humana. Isso não significará, por certo, a existência de indivíduos e sociedades sem conflitos, mas antes uma vida cujos conflitos e escolhas que comportam implique uma vontade libertada de servidões particulares. Quanto às implicações pedagógicas que tudo isso comporta, podem expressar-se, em síntese, na afirmação de que, para a reintegração da unilateralidade do homem, se exige a reunificação das estruturas da ciência com as da produção.
Não pode, de fato, ter validade nem a extensão a todos da cultura tradicional no tipo de escola até agora existente para as classes dominantes, nem a permanência da formação subalterna, até agora concedida às classes produtivas, pela antiga aprendizagem artesanal ou as novas formas de ensino unidas à indústria moderna. Na realidade, Marx percebeu o aparecimento de um novo tipo de escola, como expressão de um novo processo em curso, as escolas politécnicas e de agronomia, as écoles d'enseignement professionnel, Marx, 1964 b. p. 535, mas jamais pensou que satisfizessem a exigência real do homem. Ao contrário, enfatizou a necessidade de se oferecer, também nas escolas dos operários, um ensino tecnológico que fosse, ao mesmo tempo, teórico e prático. E não se pode, de forma alguma, subestimar o que significa esse elemento da teoria no contexto não apenas de reintegração da unilateralidade do homem, mas também de superação da ruptura ocorrida na fábrica entre a ciência e o trabalho. A orientação praticista e profissional do ensino não é criação de Marx, mas decorre, para dizê-lo francamente, do sistema capitalista que ele denuncia. Veja-se o seu pensamento em O Capital, em que ele, ao tratar da formação dos trabalhadores do comércio, observa exatamente que a produção capitalista orienta os métodos de ensino para a prática. Marx, 1964 b. p. 360. Mais uma vez, a acusação que se costuma dirigir contra a pedagogia marxista, de ter como objetivo exclusivo a técnica, de desejar uma escola orientada apenas à formação prática, de não saber pensar a não ser em termos de homo econômicos, nada mais é do que aquilo que Marx identifica e critica como limitação da sociedade capitalista. Não é o marxismo, mas o capitalismo, a produção capitalista que, como Marx denuncia, limita os trabalhadores ao ensino da prática.